Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para trazer um alerta muito importante e passar informações a respeito da reforma tributária para empresários do lucro real e do lucro presumido. Começo o vídeo aqui com uma notícia, onde foi feita uma análise com 1.000 empresas e diz que 93% delas pagarão mais com a reforma tributária. Quero chamar a atenção para dois pontos aqui. Aumento de preços a clientes intermediários, empresas que vendem para empresas. 86% delas terão que aumentar seus preços, pagarão mais com a reforma tributária. E também teremos um aumento aí de basicamente 73% para clientes finais, empresas que vendem para o cliente final. A reforma ela é a maior mudança que a gente tem no mercado nos últimos 60 anos. O nosso Código Tributário hoje ele é de 1966, vigora até hoje, e a reforma veio para atualizar isso. Mas o que é a reforma tributária? Ela é a mudança completa na forma como a gente apura e como a gente paga os tributos sobre o consumo. Quais os impostos que estão nessas mudanças, né? Hoje, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, Imposto sobre o Patrimônio, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD, e Imposto sobre a Renda, que veio aí no final do ano com a tributação das altas rendas, que a gente precisou de fazer aquelas atas de deliberações de lucros para proteger os lucros até 2025, e a tributação das altas rendas efetiva, que vai ser na declaração de imposto de renda do próximo ano, todo o rendimento que a gente tiver na pessoa física acima de 600 mil anual, a gente passa a ter a tributação das altas rendas, que vai até 10% de imposto, além do imposto de renda tradicional. Como que era antes? Que é hoje ainda, mas que a partir de 2027 a gente já vai ter essa mudança. O PIS e COFINS passa a ser CBS, ICMS e ISS vai ser substituído pelo IBS e o IPI pelo Imposto Seletivo. O IPI tem um ponto importante que produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus ainda vai ter um benefício. Para proteção da Zona Franca, alguns produtos que são fabricados lá e fora da Zona Franca, aqui ainda vai ter o IPI. O imposto seletivo é aquele imposto do pecado, vai incidir sobre produtos que agridem o meio ambiente e a saúde, basicamente. CBS e IBS vão ser o IVA dual. A reforma ela não acontece de uma vez, ela tem um período de transição. A gente, em 2026, já estamos no período do teste, onde hoje vocês só estão com IBS e CBS em alíquotas teste, 0,1 e 0,9%. C-Classe Tribo e CST, a partir de agora, dia 1º/8, já passa a ser obrigatório. Precisamos de estar com as notas fiscais devidamente preenchidas para a gente não ter problema, não ter nota bloqueada, não ter que pagar esse imposto efetivamente. 2027 é o fim do PIS e COFINS. Primeiro impacto de preços aqui que a gente já vai ter no mercado, a nível nacional. 2028 a gente não tem nenhuma mudança, 2029 entra com 10% da alíquota de IBS e reduz ISS e ICMS em 10% da sua alíquota. 2030 passa para 20%, 31 30%, 32 40% na mesma lógica. Diminui 10% da alíquota de ICMS e de ISS e entra com 40% da alíquota de IBS. 2033 a gente já tem um novo sistema tributário consolidado. Eu dividi aqui para facilitar o entendimento nos 6 pilares da reforma tributária que eu entendo que todo empresário precisa de entender para que conheça a reforma tributária de uma forma ampla e como ela vai impactar no seu negócio. Primeiro, formato de precificar no Brasil vai mudar. Isso é muito importante que fique claro, porque a gente vai ter algumas janelas de tempos nessa transição que a gente vai ter essa reprecificação. Trouxe um exemplo aqui para ficar mais teórico, que nesse exemplo, hoje a gente faz o cálculo para compor o nosso preço do nosso produto ou serviço por dentro. Então, custos, despesas e margem de lucro hoje do seu produto X ou do seu serviço é R$ 800. Como que eu incluo o tributo dentro do meu preço? Eu divido por 100 menos a carga tributária. Coloquei aqui embaixo como que é feita essa conta, à medida que, quando eu vendo o meu produto ou serviço por 875,75 e eu tiro o tributo que eu vou pagar sobre ele, me sobra os 800, que é o que eu queria ter de margem de lucro e que pague meus custos de despesas. A reforma traz essa nova forma de calcular o seu preço. É por fora. Como que é hoje, como que vai ser então? Os mesmos R$ 800, sendo custo de despesas e margem de lucro, vezes 28%, que é a alíquota que a gente está estimando de IVA, o cálculo é feito por fora. Basicamente, a gente pega os 800 vezes 28% e temos um novo preço. Não quer dizer que vai aumentar dessa forma que aumentou, não quer dizer que vai diminuir. A gente precisa analisar caso a caso, porque encadeia o processo. Hoje,
esse imposto já funciona em outros lugares no mundo. Por exemplo, essa nota é dos Estados Unidos, onde você pode ver $300 é o preço líquido de tributos, o IVA lá, que é esse VAT de 23% no estado de Arizona. E como que ele é calculado? 300 vezes 23%, simples assim. Então, a reforma traz uma simplificação também no cálculo desse tributo e na formação do preço. Trouxe outro exemplo aqui importante, onde eu mostro em 3 momentos diferentes como o preço pode mudar. Primeiro, preço hoje, R$100, a carga tributária é 27,27. Como que eu chego nesse valor? Divido 100 por 100 menos a carga tributária de 27,25 e eu chego em 137,46. O que quer dizer isso? Se eu vendo por 137,46, tiro meus impostos, eu vou sobrar com 100, que é o que eu queria. Em 2033, com o novo sistema já implantado, 100 vezes 28%. Simples assim. 28% sendo IVA, a gente teria um novo preço de 128. Agora eu trago um mais importante ainda, que é em 2027, período de transição. A gente ainda vai ter em 2027 os outros tributos. O PIS e COFINS vai ser substituído pelo CBS. Então como que eu vou formar esse preço? Pego 100, coloco primeiro os novos tributos, que em 2027 é só o CBS, então 100 vezes 9,33 dá ali 109. Depois eu preciso de incluir por dentro os impostos remanescentes, que nesse caso aqui a gente colocou o ICMS como exemplo, de 18%, então eu pego 109 dividido por 100 menos a carga tributária e chego num preço de 133. O que eu quero mostrar aqui? 3 momentos diferentes para você ter a mesma margem de lucro, você teria que vender por preços diferentes. Da mesma forma, seu fornecedor vai fazer isso. Então, o que quer dizer isso? Todas as empresas precisam reprecificar seus produtos em 6 janelas de tempo diferentes. 2027, com o fim do PIS e COFINS e com os impostos remanescentes, já vamos ter a primeira reprecificação aqui a nível nacional. 2029, com a redução do ICMS e do ISS e com a entrada do IBS, de novo, 2030, 31, 32 e 33. Então, vamos ter 6 janelas aí de reprecificação a nível nacional. Outro ponto importante, alíquota. Não temos uma alíquota definida ainda. Nas últimas lives da Receita Federal, falava-se algo entre 26,5% e 28%. A gente já sabe que vai ser a maior alíquota do mundo, mas a gente ainda não tem ela definida. Provavelmente nos próximos meses, outubro, novembro, a gente já vai ter essa definição de qual vai ser a alíquota de IVA e separada, o que vai ser o IBS, o que vai ser o CBS. A ideia da reforma era simplificar essa alíquota interestadual que a gente tem hoje, cada estado tem a sua. Falava-se em uma alíquota única a nível nacional. Mas a gente sabe que aqui nunca funciona dessa forma, simplificar. Então, eles conseguiram complicar bastante. A gente acredita que cada região vai ter sua própria alíquota, mas está aberto para estados e municípios terem suas próprias alíquotas. Então, a gente está dependendo dessa definição para a gente passar para vocês quais serão as novas alíquotas. Além disso, temos fatores de redução, de acordo com a atividade, principalmente, e em alguns casos, para quem você vende, a gente pode ter redução. Por exemplo, serviços médicos, a gente vai ter 60%, serviços regulamentados em 30%, produtos da cesta básica, a gente vai ter uma redução de 100%, não vai pagar o IVA. Então, a gente fica dependendo aí dessa definição para passar para vocês quais serão as alíquotas exatas. Outro ponto importante é que o imposto agora ele vai ser pago no destino. E a gente vai depender do município que a gente está vendendo, do estado que a gente está vendendo, qual a alíquota dele, para a gente saber quanto a gente vai pagar de imposto. Hoje, quando você vende daqui de Minas para o Goiás, o ICMS que você paga, por exemplo, é para Minas. E com a reforma, o IBS, que vai ser o substituto do ICMS, vai ser pago para o Goiás, ou para o município que a gente está vendendo. Isso é uma mudança muito importante. Base de débitos, a gente teve um aumento na base de débitos. Hoje, por exemplo, locação. Na locação, hoje a gente não paga ISS. Então, uma empresa que loca um imóvel ou um bem imóvel não paga o ISS. Mas o IBS, ele vai ser pago, vai incidir o IBS. Então, a gente já tem aqui provavelmente a gente vai ter um aumento nos valores de aluguéis. Mútuo oneroso ou empréstimos, que hoje também a gente não tem, esse imposto ele vai começar a incidir. Da mesma forma, o crédito, a gente teve um aumento da base de crédito. A lei fala sobre um crédito amplo. Então aqui eu trouxe um exemplo. Vamos falar em uma empresa do lucro presumido, por exemplo. Não tem direito a crédito PIS e COFINS. É pago hoje 3,65 em uma regra geral sobre as notas emitidas, sobre o faturamento. A reforma, ela vai permitir crédito de praticamente tudo, tirando apenas
bens de uso e consumo de uso pessoal. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo vão ser passíveis de crédito para empresas do lucro real e do lucro presumido. Mas com uma informação importante, depende do regime tributário de quem compra e de quem vende. O crédito vai depender se seu fornecedor pagou o tributo e de quanto ele pagou de tributo. Então aqui faz com que o próprio contribuinte seja o agente fiscalizador. Então você vai comprar de um fornecedor do Simples Nacional, no Simples ele vai te passar pouco crédito. A gente estima que de 2 a 3% um fornecedor do Simples. Simples regime padrão, porque agora foi criado também um novo modelo de Simples Nacional, que é o Simples Nacional Regime Regular. Esse regime regular, ele vai pagar o CBS e o IBS por fora, como se não fosse do Simples. Mas se você compra de um fornecedor hoje do Simples, regime padrão, e ele vai permanecer assim durante a transição da reforma, ele vai te passar pouco crédito, 2, 3%, e o seu débito vai ser de 28%. Então, a gente precisa de avaliar isso, precisa de avaliar quem é seu fornecedor, se ele é um bom pagador de impostos, porque se ele não pagar o imposto, você não vai ter direito ao crédito. Hoje a gente já tem ativo o portal da apuração assistida, que dentro de 10 minutos que você faz a compra, a gente já consegue visualizar lá dentro do portal quanto de crédito aquela operação te gerou. E da mesma forma, quando você emite a sua nota fiscal, já vai levar para o portal da apuração assistida o valor do débito. Então, a gente precisa de analisar isso, começar a conversar com esses fornecedores, avaliar em o que eles estão pensando com a reforma tributária, se eles vão ou não mudar de regime, para a gente planejar e talvez fazer até a troca de fornecedores. Então, aqui, um resumo: o que fazer, né? Identificar o regime tributário do seu cliente, definir o regime adequado para a sua empresa. Empresas do lucro presumido, por exemplo, a gente precisa de avaliar se vale a pena passar para o lucro real. Porque hoje um fator importante que deixa a gente no lucro presumido é basicamente, principalmente o PIS/COFINS. O PIS/COFINS no lucro real, ele é bem maior. Ele trabalha com uma sistemática de créditos e débitos. Tudo que eu compro me gera crédito, quase tudo que eu compro me gera crédito, e tudo que eu vendo me gera débito. No lucro presumido, é 3,65 sobre o faturamento. Então, quando a gente faz essa análise tributária para uma empresa, para definir se compensa ela ficar no presumido ou no lucro real, o PIS/COFINS é muito determinante. E a reforma deixa equivalente lucro real e lucro presumido vão pagar da mesma forma e o mesmo valor do CBS. Então o PIS/COFINS sai da equação. O que vai determinar se a empresa fica no presumido ou no lucro real? O lucro efetivo da empresa. Então essa análise precisa de ser feita. Aqui eu trago mais um exemplo importante, que alguns produtos e serviços terão custo mais baixo, mesmo com preço maior. Eu trouxe esse exemplo aqui de impacto da precificação em um serviço de tecnologia. Então você imagine que a gente está falando do seu software que você usa na sua empresa hoje. O preço dele é 10 mil, um exemplo hipotético. Como que o seu fornecedor desse software chegou nesse valor? Ele pegou o preço dele líquido de tributos, que paga custos, despesas e a margem de lucro dele, e embutiu, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, os tributos. Dessa forma ele chegou em 10 mil. Agora o cálculo feito por fora que a reforma tributária traz. Ele pega o mesmo preço líquido de tributo de 9.435, acrescenta o IVA calculado por fora, em cima da base líquida, que é os 9.435 e não sobre os 10. Essa é a forma correta dele fazer o cálculo. Isso traz para a gente um aumento efetivo no seu desembolso de 20%. O preço dele passaria a ser 12.073, para ele ter a mesma margem que ele tem hoje. Isso só com a mudança da forma como formar o novo preço. E aqui eu trago uma informação importante. Hoje, você paga esses 10 mil e não aproveita crédito desse serviço, na maioria dos casos. Então você não aproveita crédito, então seu custo efetivo é o quê? 10 mil. Com a reforma, você passa a pagar 12.073, porém vai ter um crédito de IVA de 2.638. O que quer dizer isso aqui? O seu desembolso aumentou 20%, porém o seu custo efetivo diminuiu mais de 5%. Então isso é importante ficar claro. Alguns produtos vai ter um custo mais elevado, porém o custo efetivo vai ser menor. Vai ter um valor mais elevado, mas o custo é menor. E esse é um exemplo claro que pode acontecer. Com isso, a gente fala que a reforma não é sobre pagamento de tributos, mas sim sobre margem e caixa. Bom, agora a gente precisa de falar sobre o split payment. Quero explicar para vocês essa nova sistemática de recolhimento dos impostos. É a divisão quando o seu cliente pagar seu produto ou seu serviço, no momento que ele pagar, já vai ser repartido. Parte dos tributos já vai para o governo, para o fisco, e o restante vai ficar para sua empresa.
uma mudança significativa na forma de recolhimento. Como que é hoje? Tudo que você vende e todos os seus créditos são apurados para você pagar no mês seguinte. Ou até, às vezes, não pagar e futuramente fazer um parcelamento. Isso aqui muda completamente essa lógica. Impacta diretamente no capital de giro. Esse é um trecho da lei que eu trouxe, que fala sobre o split payment. No momento da liquidação financeira da transação, os valores de IBS e CBS eles vão ser recolhidos separados, parte para o fisco e o restante ficar com a empresa. Que eu trouxe algumas notícias, já fala que o split está em fase avançada, já está em fase teste, um piloto para 500 empresas em 2025, isso aqui, então esse ano já tem mais empresas rodando nesse sistema, e até o final da transição, com certeza, já vai estar 100% implementado. 2027, o que a gente sabe? Provavelmente, empresas B2B, que vendem para empresas, já começarão a ter o split de pagamento. Como preparar sua empresa? Agora que a gente analisou todos esses pilares, eu vou passar aqui para vocês o que fazer com essa informação. Jeito errado, ficar parado. A gente gosta de colocar ficar parado como um jeito errado, porque de tudo que a gente já falou aqui, esperar a reforma acontecer não é uma opção. Colocar novos tributos sobre o preço atual, que está muito claro. Não podemos fazer isso. Analisar apenas a sua empresa e esquecer do impacto em cadeia. Analisar apenas o valor do tributo e esquecer dos impactos no negócio. Método correto. Preço de venda. Refazer o preço de venda atual, retirando os tributos existentes hoje, encontrando assim um preço líquido, como aquele exemplo que eu dei. Depois disso que a gente coloca os novos tributos. Então, primeiro eu limpo minha base, pego meu preço de venda, tiro meus tributos atuais para aplicar os novos. Preço de compra, da mesma forma. Avaliar o meu fornecedor, o regime dele, para vermos a obtenção de crédito, fazer uma nova apuração a partir daí e analisar o impacto no negócio. Esses foram os pilares que a gente viu, né? Só recapitulando aqui, nova formação de preço, significa que vai ter uma reprecificação a nível nacional, inclusive por conta das alíquotas, formato de apuração, geração de débitos, com aumento da base de débitos e o aumento da base de créditos também, e o formato de pagamento, que hoje é D mais 30 e agora com o split payment vai ter um impacto enorme no capital de giro. E o que isso significa para sua empresa, né? Precisamos nos planejar. A partir de agora, 2026, período teste, 2027 já começa com PIS e COFINS sendo substituído pela CBS, 2029 é a fase do desespero, onde a gente começa a ter uma diminuição do ICMS e do ISS, pensa, o ICMS-ST também vai começar a desaparecer aqui. Então, é importante a gente já pensar como a gente vai planejar para que a gente passe uma transição da reforma, principalmente sem perder margem. Bom, pessoal, acredito que por tudo que eu falei aqui, vocês viram a quantidade de mudanças que a gente vai ter com a reforma tributária. As alíquotas mudam, a sistemática de débitos e créditos muda, o crédito amplo vai influenciar demais no nosso cálculo, o formato de precificação vai mudar. Precisamos começar a conversar com os fornecedores, verificar se eles vão continuar no Simples, vão sair do Simples. Meus fornecedores são do Simples Nacional? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Meu cliente precisa do crédito? Como está a meu fornecedor, eles paga corretamente os impostos? Porque você vai depender disso para ter o crédito. Avaliar o impacto no seu negócio, no capital de giro. Precisamos começar a nos preparar. 2026, recordando, fase teste. Vocês já estão com as notas fiscais, com seu sistema apto para emissão a partir do dia 1º/8 das notas fiscais, com CBS, Seclastrib, o IBS, o CST da reforma, já está tudo apto? Fala com a gente a equipe está totalmente preparada para ajudar vocês nisso. A gente já vem enviando alguns comunicados para vocês a respeito desses prazos, não podemos perder esses prazos. A partir do dia 1º/8, se não tiver tudo regular, pode ter problema na emissão das notas fiscais. Então fala com a gente, vamos planejar. Muito obrigado pelo seu tempo, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de forma mais clara possível. Não é um assunto tão simples, mas eu fico completamente à disposição. Caso tenha alguma dúvida, podem me chamar. Muito obrigado.